Ok, pessoal, então vamos lá. Estamos aqui na nossa quarta aula do curso Noções Básicas de Teologia. E o objetivo é despertar no aluno o interesse pela teologia sistemática. E eu espero que, finalizando esta aula, vocês realmente tenham se interessado pela teologia sistemática, e não só pela teologia sistemática, mas por toda a teologia, que vocês se tornem verdadeiros estudantes da palavra de Deus. Muito bem, esta é a quarta aula e vamos falar sobre a aplicação prática, então, da teologia sistemática, e para isso nós vamos usar a carta de Paulo aos Colossenses. Então, na verdade, a cidade de Colossos, ela se localiza ao norte do mar Mediterrâneo. Se você der uma olhadinha no mapa, se você tiver essa oportunidade de dar uma olhada no mapa daquela época, então você vai ver a cidade de Jerusalém e subindo, você vai ter Samaria, depois você vai ter a Antioquia da Síria e então você vai ver a Macedônia. A Macedônia era a região então em que você tinha as igrejas como Éfeso, Filipos, também Colossos, Corinto. Então, todas essas igrejas estavam nessa região da Macedônia. E a cidade de Colossos, ela teve uma particularidade que quando a igreja nasceu ali, por volta do ano 60, depois de Cristo, na verdade, por volta do ano 50, a carta de Paulo, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, se você olhar da igreja primitiva, que nós chamamos de primitiva, a igreja de Jerusalém, que nasceu por volta do ano 30, para a igreja de Colossos, quando Paulo está escrevendo essa carta, então, no ano 60, são 30 anos. E a gente vai ver que há uma infiltração de falsas doutrinas e heresias ali na igreja de Colossos. Então, as principais heresias que surgiram ali na época são o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo religioso. E nesta aula, então, nós vamos usar a teologia sistemática para combater, para ver, né, como Paulo combateu essas heresias. É interessante que as demais igrejas também tinham um problema, principalmente a igreja da Galácia, a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai combater, por exemplo, o judaísmo, mas a igreja de Colossos, ela fugiu à regra. Então, nenhuma outra igreja teve tanta heresia como a igreja de Colossos. Então, Paulo vai escrever essa carta a pedido de Epáfras. Epáfras foi o pastor da igreja aos Colossenses, da igreja ali em Colossos. Então, Epáfras, ele não tinha tanta experiência com relação às heresias que estavam se infiltrando na igreja, então ele procura Paulo. E Paulo, então, para resolver o problema, ele vai escrever essa carta aos Colossenses. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha o que vinha a ser essas heresias, o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo religioso, que talvez para você esse termo seja estranho, mas vamos torná-los conhecidos, ok? Muito bem, então a primeira heresia que nós encontramos aí na igreja de Colossos é chamada de gnosticismo. Veja só, é uma teoria do século I ao século III. Então, o gnosticismo ele nasce ali já no primeiro século. E nós sabemos, então, que todas as igrejas dessa região, elas nasceram ali no primeiro século. Primeiro século é do ano 0 até o ano 99, para vocês terem uma ideia. Então, já no primeiro século, você já encontra resquícios do gnosticismo e esses adeptos a essa
heresia se infiltraram na igreja. Eram crentes, porém estavam contaminados com essa heresia. Para o gnosticismo, vejam só, a salvação era derivada de um conhecimento secreto que era dado a poucos. O que significa isso? Olha só como é sutil. A igreja de Jerusalém, lá no ano 30, ela nasceu debaixo das doutrinas dos apóstolos. A Bíblia deixa claro essa questão. E o que o gnosticismo vai dizer? Que não. Na verdade, a salvação era derivada de um conhecimento, daí a palavra gnosis, que é conhecimento no grego, de um conhecimento secreto que era dado a poucos. Vejam o desdobramento disto. A gnosis, que é o conhecimento, que segundo os gnosticistas, não tinha sido dada ou dado aos apóstolos. Olha que terrível. Imagine, a autoridade da igreja estava fundamentada nos apóstolos, tá? Tanto é que, repito, a igreja de Jerusalém, você vai ver as características lá do capítulo 42 a 47. No 42, você vai ver que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Por quê? Eles é que receberam de Jesus todo o ensinamento necessário para a evangelização e para a doutrinação da igreja. Então, os apóstolos eram fundamentais para o desenvolvimento da igreja. Agora, os gnósticos vêm e dizem o seguinte: olha, são poucos aqueles que recebem o conhecimento a respeito da salvação. E eles vão duvidar, então, vão colocar em dúvida a questão de que esses conhecimentos não tinham sido dados aos apóstolos, mas eles vão dizer o seguinte: para eles, os apóstolos receberam apenas uma informação inicial básica. Veja como dentro da heresia surge um pensamento que parece verdadeiro. E isso é chamado de sofismas. Então, quando eles dizem que para que os apóstolos receberam uma informação inicial e básica, a impressão é que eles estão verdadeiros, que eles estão com a verdade. Por quê? Realmente a igreja nasceu com os apóstolos. Então, o que eles diziam? Não, tá certo, nasceu há 30 anos atrás com os apóstolos, mas eles receberam uma informação inicial e básica. Agora, a revelação mesmo, a continuidade da revelação divina para nós entendermos a salvação do homem, isso está sendo dado a poucos. Muito bem, ele vai dizer assim, eles vão dizer assim, mas o último conhecimento final e salvador, Deus está revelando para poucos. Então, muito sutil essa heresia que entrou ali na igreja de Colossos, aos Colossenses, e aí então Paulo precisou combater essa heresia, mostrando que, na verdade, Cristo é suficiente. Então, ele vai falar a respeito da grandeza do ministério de Cristo, ele vai falar sobre a divindade de Jesus, ele vai combater as vãs filosofias, porque naquela ocasião os filósofos gregos estavam em alta. Então, veja a importância de se estudar. Paulo conhecia tanto a filosofia como a mensagem do Evangelho. Então ele conhecendo então a mensagem do Evangelho e também a filosofia, ele vai combater essa heresia chamada gnosticismo. Então o que acontece? Ele vai, como apóstolo, deixar claro que a autoridade apostólica ela permanece. Então, na verdade, a Paulo mesmo vai dizer que a igreja ela se estabeleceu, tem um único fundamento que é Cristo. Entretanto, Deus levantou os apóstolos, ou Jesus levantou os apóstolos, para dar continuidade na pregação do Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu grande parte do Novo Testamento, e os escritos de Paulo, quase todos, são doutrinários.
Então, Paulo teve autoridade suficiente para barrar esse pensamento errado que estava entrando na igreja de Colossos. E se Paulo não escrevesse essa carta combatendo o gnosticismo poderia ter se alastrado por todas as demais igrejas, porque isso é anos 60. Então, veja, as demais igrejas poderiam também receber grupos de pessoas heréticas, gnósticos, que iriam combater, não combater diretamente, mas iam minar a autoridade apostólica naquela época. Então, Paulo vem com seu conhecimento bíblico, por isso o conhecimento doutrinário, conhecimento das diversas disciplinas da teologia são importantes. Então, a teologia sistemática ela vai nos ajudar, como já temos dito, a sistematizar e organizar e ordenar as doutrinas para que nós sejamos atalaias do Senhor, que nós sejamos aquelas pessoas que identificam quando uma pregação não é bíblica, quando uma mensagem não vem do Senhor. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra, e Paulo conhecia muito bem. Então, quando essas filosofias, esses conhecimentos entravam na igreja, Paulo então combatia. Muito bem, uma outra heresia que surgiu naquela ocasião foi o legalismo. O legalismo também ele é muito sutil e tem uma aparência religiosa uma vestimenta religiosa que atrai a muitos. Então, o legalismo é a ideia de que o homem pode acrescentar méritos diante de Deus pelo cumprimento da lei, olha só, pela prática das boas obras da lei. Então, rituais, observância de mandamentos, prescrições, pelas quais a pessoa receberia o favor de Deus. E o legalismo é algo que está dentro da igreja ainda. O gnosticismo não, porque nós sabemos que os apóstolos tiveram autoridade e eles foram muito importantes na escrita da nova aliança, do Novo Testamento. Então, ninguém tem dúvida, por exemplo, da autoridade do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, de todos aqueles que escreveram praticamente o Novo Testamento. A igreja não tem dúvida disso, nós respeitamos, nós consideramos esses homens. Entretanto, o legalismo ainda permanece. Talvez principalmente por causa do judaísmo, por causa do catolicismo. Então, nós somos um pouco legalista. E o que é ser um pouco legalista? É achar que nós podemos acrescentar, veja só, acrescentar méritos diante de Deus para a nossa salvação. Então, naquela época, eles procuravam cumprir a lei e os rituais da lei. Porque a lei de Deus, na verdade, ela pode ser dividida em lei moral, que são os 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 10. Nós podemos chamar de leis, nós podemos ver um outro grupo de leis que tratam de Israel, são as leis civis, e tem as leis cerimoniais, que também foram dadas para os hebreus. Então, das leis, desse conjunto de 3 aspectos da lei, lei moral, lei civil e lei cerimonial, nós vamos ver que na nova aliança, o que permanece é a lei moral de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles foram dados para que nós possamos olhar para a santidade de Deus, ver a sua santidade, ver o quão pecaminosos nós somos, e a lei aponta então para Cristo, e é por causa dessa santidade, dessa retidão do nosso Deus, porque Paulo vai dizer lá no capítulo 7 aos Romanos que a lei é boa, é santa, é verdadeira, porém nós somos carnais, o que demonstra a nossa necessidade
de Cristo para a salvação. Então, não é pelo cumprimento da lei, mas nós, às vezes, gostamos e queremos ser legalistas. Existem igrejas brasileiras, por exemplo, que enfocam, centralizam o culto como se fosse um culto judaico, por exemplo, não é? Não que nós não possamos, por exemplo, cantar uma música com aquele ritmo judaico, não tem problema nada disso. O problema é quando você começa a criar aspectos do judaísmo dentro da igreja. Então, você acha, a tendência é a pessoa achar que com os ritos do judaísmo o culto fica mais espiritual, você se achega mais perto de Deus, quando na verdade o verdadeiro culto ele está revelado ali em Romanos capítulo 12, um culto racional, quando nós oferecemos o nosso corpo, a nossa mente, não é a questão da mudança da mente para adorar um Deus que é espírito. Então nós devemos usar a razão para entender que nós adoramos um Deus criador, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, criador de toda a terra. Então o legalismo ele pode nos levar para um outro lado. Um exemplo claro de legalismo que foi combatido por Paulo, e Pedro estava entrando também no legalismo. Veja que o legalismo era tão forte que naquela ocasião, e pode contaminar ainda hoje, que Pedro mesmo estava defendendo, por exemplo, a circuncisão. Então, se você der uma olhadinha na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai combater a circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma ordenança do Antigo Testamento com relação aos descendentes de Abraão. Então, o povo hebreu, todo homem macho, o homem tem que ser macho, né? Todo menino, quando nascia, ao sétimo dia ele era circuncidado, era cortado, a pele do prepúcio do órgão sexual do menino. Aquela marca, aquele corte era a circuncisão. Então, ali na igreja da Galácia, aqueles judeus que estavam se convertendo a Cristo, então eles entendiam que a conversão era mediante a morte e a ressurreição de Jesus, mas além disso, eles diziam o seguinte: você precisa se circuncidar. E Pedro estava entrando nessa onda, vamos dizer assim, mas Paulo vai combater, porque para Paulo Cristo é suficiente. Não se acrescenta um A em relação àquilo que Cristo fez, ou seja, a obra de Jesus é suficiente para salvar o homem. Então não é o cumprimento de rituais, não é o cumprimento de observâncias de mandamentos e prescrições que nos torna meritórios da salvação em Cristo. Pelo contrário, todos os méritos da salvação, eles estão voltados para Cristo e não para o homem em si. Então, Paulo foi o grande doutrinador da igreja e ele combateu ali na igreja de Colossos o legalismo. E nós usamos as próprias cartas de Paulo também para combater o legalismo. Então, é importante que nós tenhamos essa noção, esse entendimento de que tudo aquilo que nós acrescentamos, porque como católicos, por exemplo, não sei se vocês tiveram a seguinte experiência, eu me lembro que meus pais, no domingo, porque no catolicismo a Eucaristia ela ocorre em todos os cultos católicos durante a missa, não é? A Eucaristia, essa palavra exatamente é a ceia do Senhor, mas os católicos utilizam essa nomenclatura, a Eucaristia. Então, em toda a missa havia a ceia do Senhor, chamado então pelos católicos de Eucaristia. Muito bem, e havia um respeito muito grande. E meus pais então nos diziam o seguinte: hoje tem missa, então nós não tomamos café, nós ficamos em jejum, aí íamos para a missa, tomávamos a hóstia,
né, que é uma bolachinha, não sei quem foi católico, mas era uma bolachinha de maisena, eu acho, e o padre mergulhava a bolachinha no vinho e colocava na língua do fiel, né. Então nós íamos, com essa visão legalista para tomar a ceia, para participar da Eucaristia, e então minha mãe dizia: Olha, nós não vamos comer nada, só vamos almoçar depois da missa, né? Então terminava a missa, o culto da manhã, aí nós íamos para casa e minha mãe fazia o almoço e nós comíamos. Mas isso nada mais é do que um legalismo, um ritual que a Igreja Católica trouxe e permanece até hoje. O que que Paulo vai nos dizer? Que esses rituais, eles não têm mérito nenhum em relação à salvação. Então, ele vai combater essa heresia, mostrando que a salvação é exclusividade da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então, ele vai dizer que Cristo é suficiente e não algo que nós possamos acrescentar. Então, nós devemos tomar cuidado com o legalismo, porque ele pode surgir à nossa frente nas nossas igrejas. Muito bem, eu vou dar um intervalo agora de 10 minutos para vocês. Quando for, então, às 8h20, a gente retorna. Ok, pessoal?